Boa tarde, meu nome é Camila de Oliveira Martins, sou estudante do curso de Geologia da Universidade Federal do Paraná e vou apresentar o meu TCC intitulado Modelagem Geoquímica de Soleiras das regiões de Prudentópolis e Rebouças da província magmática do Paraná, no estado do Paraná, que foi coorientado pela doutora Leonora Vasconcelos e pelo Dr. Marcel Besser. Este projeto foi desenvolvido para contribuir com os conhecimentos acima do magmatismo fissural, compreender os processos evolutivos responsáveis pela formação da província magmática do Paraná, bem como os processos magmáticos que estão a eles relacionados. O objetivo geral do trabalho é realizar a modelagem geoquímica de soleiras nas regiões de Prudentópolis e Rebouças. Os objetivos específicos são caracterização petrográfica, caracterização da química mineral, caracterização litogeoquímica e comparação de resultados observados versus calculados. A área de estudo está localizada na região sudeste do estado do Paraná, nos municípios de Prudentópolis e Rebouças, com a distribuição dos pontos de amostragens conforme o mapa. As soleiras estudadas no projeto fazem parte da província magmática do Paraná, que está localizada na Bacia do Paraná, e é definida como uma sequência de extensos derrames de lavas basálticas com ocorrência de diques e soleiras. Este evento possui idades cretáceas, sendo 130 milhões de anos a 132 para os eventos intrusivos e 132 a 133 milhões de anos para os eventos vulcânicos. Os materiais e métodos utilizados para a realização do trabalho se iniciam com o levantamento bibliográfico, utilizando o trabalho já existente sobre o tema. Em seguida, a descrição petrográfica, com o microscópio petrográfico binocular de luz transmitida, disponibilizado pelo LAPEN, a organização dos dados de análise geoquímica, caracterização da química mineral e caracterização e modelagem geoquímica foram realizados com dados de análises geoquímicas feitos por fluorescência de raio-x e microsonda eletrônica, e foram tratados nos softwares EasyMelts versão 1.0x e o Petrograph. Em seguida, foi realizada a comparação e interpretação dos resultados. A análise petrográfica da região de Prudentópolis foi realizada com 9 lâminas delgadas, sendo 4 de gabros e 5 de basaltos. As amostras são compostas essencialmente por labradorita, augita e magnetita, com ocorrência de ilmenita nas amostras de basalto e ocorrência subordinada de quartzo em amostra de gabro. Ocorre também a apatita como mineral acessório, e variações entre os teores dos minerais em relação às amostras de basalto e gabro. A análise petrográfica da região de Rebouças foi realizada a descrição de 4 lâminas delgadas, sendo uma amostra de gabro, 2 de basalto e uma interpretada como contato, onde metade da lâmina foi descrita como basalto e a outra metade descrita como gabro. Essas amostras possuem composição essencialmente formada por labradorita, augita e magnetita, com ocorrência de ilmenita nas amostras de basalto e quantidade de traço de apatita. A caracterização da química mineral das soleiras foi obtida através de dados da microsonda eletrônica, onde foram analisados cristais de feldspato, piroxênio e opacos. Essas análises foram subdivididas entre cristais da matriz, microfenocristais e fenocristais, onde foram feitas análises da região de borda e de centro. Para a caracterização da química mineral da região de Prudentópolis, os cristais de plagioclásio foram plotados em diagramas ternários ortoclásio, anortita e albita. Na figura 1 estão plotadas as amostras de basalto, onde é possível observar a diferença composicional, principalmente entre borda e centro de fenocristal, onde a borda está plotada mais próximo ao campo da andesina, mais rica em sódio, e as análises de centro são mais ricas em cálcio, plotadas no campo da labradorita. Ocorre uma análise de matriz, plotada no campo da andesina. Na figura B, estão plotadas as análises das amostras de gabro, onde é possível verificar também essa diferença composicional entre borda e centro de microfenocristal, onde as análises de borda estão plotadas todas no campo da andesina, e as análises de centro estão plotadas todas no campo da labradorita, mais ricas em cálcio. Para a classificação dos cristais de piroxênio,
foram utilizados os diagramas ternários wollastonita, ferrosilita e estatita. Na figura A, estão plotadas as análises de basalto, onde todas as amostras estão projetadas no campo da augita, com pequenas variações entre si, e na figura B, estão projetadas as amostras de gabro, onde a maioria está no campo da augita, entretanto, uma amostra está no campo da pigianita, indicando composição mais rica em magnésio e mais pobre em cálcio. Nas isotermas de Lindsley, a temperatura estimada para a precipitação da augita e da pigianita foi entre 1000 a 1100 graus Celsius, em um intervalo composicional de 54 a 43% de estatita. Na classificação dos cristais de plagioclásio da região de Rebouças, a figura A indica a plotagem das amostras de basalto, onde é possível observar que uma amostra de borda de fenocristal é mais rica em sódio e está plotada no campo da andesina. Já as outras amostras estão plotadas no campo da labradorita, porém com variações composicionais entre si. Na figura B, estão plotadas as amostras de gabro, onde é possível observar o maior enriquecimento em cálcio. Uma amostra de borda de fenocristal está no campo da baitonita e uma amostra de centro de fenocristal também nesse campo. O restante das amostras estão localizadas no campo da labradorita. Para a classificação dos cristais de piroxênio, na figura A foram plotadas as amostras de basalto, que estão todas no campo da augita, e também a amostra de contato basalto e gabro, que possuem duas análises no campo da augita e uma análise no campo da pigianita, indicando composição mais pobre em cálcio e mais rica em magnésio. Na figura B, estão plotadas as análises de gabro, onde todas estão projetadas no campo da augita. Nas isotermas de Lindsley, a temperatura estimada foi de 1100 graus Celsius, em um intervalo composicional de 62,06 e 34,94% de estatita. Para a caracterização litogeoquímica, foram utilizados os teores de óxidos em porcentagem e de elementos traço em ppm. Nessa análise, foram individualizados dois conjuntos distintos de amostras que foram interpretados como soleiras de alto titânio e baixo titânio, com base no trabalho de Bellini et al., que individualizou esses dois grupos como sendo de fontes mantélicas distintas, com comportamentos geoquímicos distintos. Na região de Prudentópolis, 3 amostras são da soleira de alto titânio e 6 amostras da soleira de baixo titânio. No diagrama TAS, todas as amostras de baixo titânio estão plotadas no campo do basalto. Já nas soleiras de alto titânio, as amostras estão plotadas no campo de traquibasalto, traquiandesito basáltico e basalto andesítico. No diagrama FM, todas as amostras estão plotadas no campo toleítico. A análise do comportamento dos óxidos nas soleiras de Prudentópolis foi realizada em diagramas Hacker. Nessa figura, é possível observar que os óxidos de sódio e potássio possuem tendência positiva em relação ao aumento da sílica nas duas soleiras. Já com relação ao óxido de alumínio, a tendência é negativa. Nos diagramas de cálcio e magnésio, observamos que as amostras possuem tendência negativa em função do aumento da sílica. Já no diagrama de fósforo, a tendência é positiva nas duas soleiras. No diagrama de ferro, a dispersão é maior. Entretanto, de forma geral, a soleira de baixo titânio apresenta tendência positiva e a soleira de alto titânio se inicia com tendência negativa, entretanto, forma padrão em hipérbole. No diagrama de titânio, observamos que a soleira de alto titânio possui tendência negativa e a soleira de baixo titânio a tendência positiva. No diagrama de manganês, não indica muitas variações composicionais. Os elementos traço foram projetados no diagrama multielementar normalizado pelo manto primordial, onde é possível observar a semelhança geoquímica dentro de cada soleira. Na soleira de alto titânio, uma amostra de gabro está um pouco dispersa do restante das amostras, com altos teores de potássio e de fósforo. Já no grupo de baixo titânio, ocorre uma anomalia no estrôncio, principalmente nas amostras de gabro. Comparando os dois diagramas, observamos que a soleira de alto titânio apresenta teores mais elevados dos elementos traço, principalmente os elementos do grupo Lily, como o bário e o potássio,
e apresenta maior grau de fracionamento em relação à soleira de baixo titânio. Na região de Rebouças, 2 amostras são de soleiras de alto titânio e 3 amostras são de soleiras de baixo titânio. No diagrama TAS, todas as análises estão projetadas no campo do basalto. Entretanto, as análises das amostras de alto titânio possuem teores mais elevados de sódio e potássio. No diagrama AFM, todas as análises foram classificadas como rochas toleíticas. Nos diagramas Harker, observamos que o óxido de sódio possui tendência negativa em função do aumento da sílica nas 2 soleiras. Já no óxido de potássio, a tendência é negativa na soleira de baixo titânio e positiva na soleira de alto titânio, e no óxido de alumínio é positiva na soleira de baixo titânio e negativa na soleira de alto titânio. Nos óxidos de cálcio e magnésio, as amostras possuem tendência positiva em relação ao aumento da sílica nas 2 soleiras. Já no diagrama de ferro, a tendência é negativa. No diagrama de manganês, a tendência é negativa para as soleiras de alto titânio e a tendência é constante para a soleira de baixo titânio. No diagrama de titânio e fósforo, a tendência é positiva na soleira de alto titânio e negativa na soleira de baixo titânio. Com os elementos traço projetados em diagrama multielementar normalizado pelo manto, observamos que a soleira de alto titânio possui dispersão na assinatura geoquímica de suas amostras e a soleira de baixo titânio já possui uma semelhança maior nas suas assinaturas geoquímicas, entretanto com algumas diferenças também. Comparando as 2 soleiras, observa-se também que as soleiras de alto titânio possuem teores mais elevados de elementos traço em relação à soleira de baixo titânio. A modelagem geoquímica foi realizada apenas nas soleiras da região de Prudentópolis, pois na soleira de Rebouças não possuem quantidades significativas de amostras. As soleiras de alto e baixo titânio de Prudentópolis passaram por processos de diferenciação magmática que foram interpretados como cristalização fracionada. Evidências desse processo foram observadas na petrografia, com zonamentos e intercrescimentos cristalinos e índice de cor menor em rochas gabbroicas. Na química mineral, foi observado maiores teores de cálcio em cristais de augita e labradorita nas amostras de basalto. Na litogeoquímica, ocorre decréscimo do cálcio, estrôncio e magnésio, em função da sílica, que pode indicar o fracionamento da labradorita e da augita, e decréscimo nos teores de titânio em amostras da soleira de alto titânio, que podem indicar o fracionamento da magnetita. A modelagem geoquímica foi realizada no software EasyMelts com o objetivo de testar de forma quantitativa a viabilidade do processo de cristalização fracionada. Então foi realizado o cálculo de balanço de massa, utilizando os teores da amostra mais primitiva como líquido inicial e os parâmetros de pressão e temperatura de 500 bar e 1180 graus Celsius. A soleira de alto titânio foi modelada em uma etapa e a de baixo titânio em 2 etapas. A soleira de alto titânio foi calculada em 4 steps, com diminuição de 20 graus Celsius de temperatura entre eles. A primeira amostra analisada obteve resultado satisfatório com a soma do quadrado dos resíduos de 1,76. Já a segunda amostra não obteve resultado satisfatório, com um alto resíduo de 38,12, e as variações maiores estão nos teores de ferro e sílica. As fases fracionantes calculadas foram comparadas com as análises da petrografia e da química mineral, onde na petrografia as porcentagens de cada mineral são correspondentes às porcentagens calculadas, e na química mineral os teores de cada componente são correspondentes aos teores dos cátions calculados na fórmula de cada mineral. Foram calculados 2 clinopiroxênios, um mais magnesiano e o outro mais cálcico, que são correspondentes às variações encontradas na química mineral com análises de augita e pigeonita. Foram gerados diagramas de variação dos resultados calculados. Na figura A está a variação dos teores dos óxidos conforme a diminuição da temperatura, que acompanham as tendências observadas no diagrama Harker. Na figura B está a variação da massa das fases fracionantes calculadas, que foram definidas como clinopiroxênio, feldspato e magnetita. A primeira etapa da soleira de baixo titânio foi calculada com 4 steps, com diminuição de 10 graus Celsius de temperatura entre eles.
As duas amostras comparadas obtiveram resultados satisfatórios com a soma dos quadrados dos resíduos de 1,50 e 0,67. As fases fracionantes calculadas foram comparadas com a análise da petrografia, pois essa soleira não possui análise de química mineral. Os teores encontrados na petrografia são correspondentes às porcentagens calculadas. Entretanto, foi colocada também a porcentagem da magnetita encontrada na petrografia, que não foi calculada como fase fracionante. Foram gerados diagramas de variação dos resultados calculados, onde o diagrama A, que representa a variação dos óxidos em função da temperatura, também possuem correspondência com os diagramas Hacker. Entretanto, indicam um grau de fracionamento menor comparado com as soleiras de alto titânio. Já no diagrama B estão as fases fracionantes, que foram definidas como clinopiroxênio e feldspato, e também possuem massas correspondentes aos teores encontrados na petrografia. A segunda etapa da soleira de baixo titânio foi calculada com 10 steps, com diminuição de 10 graus Celsius de temperatura entre eles. As 3 amostras analisadas obtiveram resultados satisfatórios, com as somas dos quadrados dos resíduos de 0,39, 0,73 e 1,73. As fases fracionantes calculadas foram comparadas com a análise petrográfica, onde as porcentagens observadas dos minerais são correspondentes aos teores calculados, com exceção da amostra 1020, onde o STEP comparado havia apenas a cristalização do plagioclásio, porém foi mantido por haver mais semelhança nos teores dos óxidos. Os diagramas de variação dos resultados calculados estão semelhantes à etapa 1, que também correspondem às análises da litogeoquímica e da petrografia, tendo o clinopiroxênio e o feldspato como fases fracionantes. Bom, com a observação dos resultados, fica clara a divisão entre soleiras de alto e baixo titânio em cada região. Em trabalhos anteriores, autores observaram que os basaltos de alto titânio possuem maior enriquecimento em sílica e álcalis, o que foi observado neste trabalho também. Em cada região, então, possui a presença de no mínimo 2 soleiras, sendo que na região de Prudentópolis, a soleira de alto titânio está concentrada na porção sul, e na região de Rebouças, a soleira de alto titânio está concentrada na porção leste. Bom, nas soleiras de Prudentópolis, a cristalização fracionada foi testada e comprovada. Entretanto, uma amostra da soleira de alto titânio não foi comprovada, pois obteve-se valores de resíduos muito altos. Essa amostra possui também comportamento disperso em diagramas Hacker, onde em alguns diagramas formam padrões em hipérbole, que podem indicar mudança na assembleia fracionante. Altos teores de fósforo, ferro e titânio são características de líquido immiscível rico em ferro, e essas características estão nessa amostra. Dessa forma, foi inferido o processo de immiscibilidade líquida para a formação dela. Na soleira de baixo titânio, ocorre fracionamento contínuo e foi comprovado em todas as amostras. Entretanto, possui um menor grau de fracionamento em relação à soleira de alto titânio. Os processos de fracionamento interpretados foram de filtragem por pressão e zonamento in situ. As soleiras da região de Rebouças possuem alguns indicativos de diferenciação magmática, com diferenças composicionais na petrografia, química mineral e litogeoquímica. Na litogeoquímica, acontecem algumas anomalias, como alto teor de cálcio em amostra de gabbro mais evoluída da soleira de baixo titânio, que pode indicar processos de reinjeção magmática, e teor anômalo de manganesa em amostra de basalto da soleira de alto titânio, que está acompanhado com baixo teor de magnésio, que pode ser interpretado como assimilação por contato. Como conclusões, observa-se a importância da separação das soleiras de alto e baixo titânio nas regiões estudadas, pois possuem fontes mantélicas distintas e, consequentemente, comportamentos geoquímicos distintos. Dessa forma, foram individualizados como corpos separados. Os processos de diferenciação magmática por cristalização fracionada foram interpretados nas análises petrográficas de química mineral e de litogeoquímica, que indicaram variações composicionais contínuas. Na modelagem geoquímica, o fracionamento foi testado e comprovado, e foram interpretados os processos de filtragem por pressão e zonamento in situ,
assim como a immiscibilidade líquida em amostra que apresentou comportamento disperso na soleira de alto titânio. As soleiras da região de Rebouças, apesar de não possuírem modelagem geoquímica, as variações minerais e geoquímicas indicam também processos de diferenciação magmática, que podem ser inferidos como reinjeção magmática ou assimilação por contato. As soleiras de Rebouças possuem composições mais primitivas em relação às soleiras de Prudentópolis, com mais texturas de rápido resfriamento em seus basaltos, e nas soleiras de Prudentópolis, os gabros possuem mais texturas indicativas de diferenciação, como intercrescimento e zonamentos cristalinos. Essas são as referências utilizadas na apresentação. Muito obrigada pela atenção.